Bom dia a todos, graça e paz, queridos irmãos, alunos dessa escola maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, nós estaremos dando sequência ao estudo da doutrina do Espírito Santo. Iniciamos no domingo passado de forma presencial, tivemos uma aula, abordando de forma ampla, dando início a esse estudo. E hoje nós vamos ver já de forma pormenor algumas questões a partir de hoje, envolvendo essa doutrina fantástica dentro da nossa teologia. A lição de hoje tem por título o Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento. Queridos irmãos, quando nós falamos no Espírito Santo, pensamos sempre na atuação do Espírito Santo a partir do Novo Testamento. É claro que com a Igreja e com a ascensão de Jesus se inaugura uma nova era com a atuação específica desse Deus, como nós vimos na semana passada, esse Deus que é trino, é um Deus que se apresenta na figura do Pai, no Antigo Testamento, como sendo o Deus Criador, o Filho, Jesus, que sendo Deus, assume a forma de homem, cumprindo na cruz o propósito da redenção do homem. E após a ascensão de Jesus, o próprio Jesus, um pouco antes, ora a Deus suplicando, pedindo pelo Espírito Santo, que a partir de então exerceria um papel fundamental, importante até os dias atuais, o nosso Consolador. Aquele que nos consola, aquele que nos conforta, principalmente depois que Jesus subiu aos céus. Ele não nos deixou órfãos, nos deixou o seu Espírito Santo. Então nós vamos ver hoje um pouquinho a presença desse Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira citação que nós temos sobre o Espírito Santo está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler, mas na sua revista está até já impresso. O versículo 1 de Gênesis, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 2, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Imediato nós então percebemos aí que o Espírito Santo já estava presente na criação. Isso é interessante porque mostra que os três estão juntos o tempo todo. Muitas vezes exercendo um ministério que julgamos que seja parte, não é. Na verdade, os três sempre atuaram juntos. Eu digo os três porque Jesus também faz parte, esteve também presente na criação, conforme Colossenses 1, 16, 17, que diz, do céu, da terra, estou lendo na revista, e de tudo o que de fato foi feito. Ou seja, Jesus Cristo também é mencionado como Criador. E em João capítulo 1, esse versículo bastante conhecido por todos nós, diz o seguinte, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Isso mostra novamente que os três sempre estiveram juntos. Sempre estiveram juntos. Eu acho até interessante hoje, algumas igrejas fazem um esquartejamento, dividindo em três partes, a ponto de cultuá-los de forma diferente, de maneira diferente, dias diferentes. Tem igreja que tem culto
ao Espírito Santo. Então, é uma forma de tirar algo que não se tira, que é indivisível. O Espírito Santo, ele é indivisível. Ele se apresenta, Deus é indivisível, se apresentou dessas maneiras, mas ele continua sendo um. Então, de forma que quando nós adoramos a um, estamos adorando ao outro, que os três são um. Mas essa presença, então, nós vimos que ela está desde a criação, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Diz aí no outro texto que o Espírito se movia, né, sobre a face das águas. Então, reforça essa ideia que nós acreditamos, que nós queremos, de que os três são um e sempre estiveram presentes. Mas e como fica, então, o Espírito Santo? Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Nós vamos ver aqui alguns exemplos, e aí a gente precisa entender. O Espírito Santo de Deus tem uma atuação específica, principalmente no Novo Testamento, por quê? No Antigo Testamento, nós vamos ver daqui a pouquinho, a ideia que se tinha de Deus e do seu Espírito, e até aquele contexto, o Espírito Santo, ele não há diferença para os dias atuais. O Espírito Santo não habitava na vida da pessoa. Ele podia temporariamente fazer parte da vida da pessoa, mas a depender da relação, ele se afastava. Era muito comum, nós vamos ver aqui alguns exemplos, não só, principalmente os reis, mas outras pessoas, outros líderes, outros vultos do Antigo Testamento, que por sua vez também tiveram essa experiência. Então, não era comum Deus habitar na vida do homem. Por que não era comum? Simples. Nós estamos falando de um Deus que é santo. Estamos falando do Espírito Santo. Se você pegar no hebraico, essa palavra hoje até está se falando muito, né, um pouco do hebraico, algumas igrejas adotaram, é ruá, que é espírito, no hebraico, kadosh, que é santo. Então, o Espírito Santo, ruá, kadosh. Eu estou dizendo isso porque, se você pegar bem, está dizendo que o Espírito, ele é santo. Por ser santo, se olharmos para a santidade de Deus, se a gente vê em Isaías capítulo 6, quando ele fala, ai de mim que sou pecador, e meus olhos viram, né? Quando ele tem aquela manifestação da presença de Deus na sua vida, esse profeta Isaías, e ele olha para si, e ele se vê como alguém que não era digno de ter aquela visão de um anjo gritando, né, exclamando 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então esse Espírito, ele é santo. O que é um Espírito Santo? Santo, perfeito, sem erro, sem mácula, sem mancha, que não se mistura com o mundo, que não se mistura com o pecado, que não se associa com o mal, puro. Esse Espírito, por ser santo, por ser puro, não tinha como habitar em um homem como nós, um homem, né? Carnal, uma figura carnal cheia de defeitos, coração, alma, espírito, totalmente impróprio para receber esse Espírito Santo de Deus. Então, isso vai mudar porque no Novo Testamento, então, nós temos o Espírito Santo agora habitando, diferente. Ele agora habita em mim, habita em você, habita em todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é justamente por isso, por aceitarmos, por termos Jesus, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele toma o meu, ele toma o seu lugar, ele morre por mim e por você. Então agora, por causa de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então essa é a grande diferença, né? A principal diferença, se compararmos o Espírito Santo no Antigo Testamento
e o Espírito Santo a partir, né, da ascensão de Jesus e do surgimento da igreja. Então, voltando para o Antigo Testamento, nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, de que o Espírito Santo estava presente na vida do povo de Israel, principalmente na figura dos seus líderes. Temos Josué, no capítulo, ou temos Josué, né, está no capítulo de Números, capítulo 27, Números, capítulo 27, versículo 18, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Então você vê que para o exercício, né, da liderança do povo de Israel, substituindo Moisés, Deus levanta um homem, Josué. Não era um homem comum. A prova é aqui que está dizendo, havia uma diferença nele para os demais. Diz que nele há o Espírito. Ou seja, alguém que tinha o Espírito de Deus. Era alguém habilitado. Uma das funções do Espírito Santo na vida do crente é habilitá-lo para o exercício da obra de Deus, principalmente na igreja. Nós temos também outro exemplo, está lá em 1 Samuel, esse deve ser, acho que é o mais comum, mais conhecido. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Outro exemplo também que nós temos aqui de atuação do Espírito Santo é que Davi, ele é ungido rei de Israel, substituindo Saul. E uma das características também citada nesse texto é quando diz aqui no versículo 12, 12, então mandou chamá-lo e enfrentar-lhe. Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois é ele. Então aqui, e no verso vai dizer, e daquele dia, continuando, e naqueles dias, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então o que nós temos aqui, Deus identificando como sendo de fato, esse aí é o homem que eu quero para liderar o meu povo. E a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou. Aqui você está vendo uma palavra, não precisei o original dessa palavra, mas apossou. Esse apossou está dizendo que a partir daquele momento tomou posse. Davi passou a ser posse do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele então passou a ser alguém presente na vida de Davi. Mas você vai ver que depois Davi, né, ele comete alguns erros, pecados, alguns terríveis, desastrosos, e por várias vezes Davi vai falar, né, dessa ausência do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo, em determinado momento da vida, principalmente de Davi, se afasta, né, se entristece e se afasta, porque naquele contexto ele ainda não habitava. Então, à medida que o homem se afastava dele, de Deus, dos seus princípios, ele também se afastava do homem, porque era inadmissível, não havia como duas pessoas antagônicas, né, o sujo e o tremendamente santo, estarem juntos. Então,
aconteceu isso na vida de Davi. Mas há um outro exemplo também, esse também é interessante, que está lá também em 1 Samuel, capítulo 1, ou capítulo 10 de Samuel, o versículo 10. Diz assim: chegando-se eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Um outro exemplo aí de Saul também era alguém que tinha essa experiência, né? Deus se apossava de Saul, e quando Deus se apossava de Saul, Saul era usado, porque esse era o objetivo de Deus, encher a pessoa da sua presença, para que essa pessoa fosse usada e fosse um canal de bênção. Mas, se você olhar também, Saul, por vezes, era sucumbido também por excesso de raiva e outros sentimentos, e ele abria mão, né, da presença do Espírito Santo. É o que acontece quando o homem abre mão da presença do Espírito Santo. Se olharmos no mundo espiritual, acontece uma coisa que está aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Ou seja, Saul não cedeu, não deu espaço para que o Espírito Santo dominasse a sua vida, dominasse o seu caráter. Consequentemente, o Espírito Santo se afasta de Deus. Quando ele se afasta, a casa está vazia. E a casa está vazia é oportunidade para a entrada de um espírito maligno que o atormentava. Então, a história de Saul é uma história constante. Afastamento, né, do Espírito Santo de Deus. Agora, como é que o Espírito Santo se apresentava no Antigo Testamento? Qual a diferença do Novo Testamento? Eu antecipei porque está aqui na lição, mas eu já falei antes que justamente era essa a principal diferença. Mas eu vou ler só um texto que diz e que reforça essa ideia que vai permear todo o Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, onde Deus não habitava, ele se apossava. Agora nós temos um Deus que faz a habitação, que escolhe o homem para habitar. Isso só foi possível mediante o sacrifício de Jesus. Mas o texto é interessante porque está na carta de Paulo aos Coríntios. Interessante essa carta, né? Porque era uma igreja, como nós dizemos hoje, carnal. É possível ser uma igreja carnal? É possível ser um crente carnal? Infelizmente, é o caso que o apóstolo Paulo vai retratar quando ele escreve a igreja de Corinto. Ele inclusive faz um alerta, ele chama a atenção para algo que de repente as pessoas já haviam esquecido. Muitas vezes nós esquecemos de que temos o Espírito Santo na nossa vida. Não podemos esquecer esse detalhe. E ele diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto, para mim, ele é fantástico. Fantástico porque a igreja de Corinto sabia o que era um templo, né? O paganismo estava em moda naquele contexto, o culto que os gregos, né, os coríntios e os gregos promoviam eram cultos pagãos, adoravam uma quantidade enorme de deuses, e cada deus tinha um templo. Havia o templo Apolo, o templo a Diana, e cada um competia entre si qual era o mais bonito, qual era o mais belo, e a depender do tamanho do templo, julgava-se o tamanho desse deus. Então, se um templo fosse grande, é sinal de que aquele deus era grande. O templo de Zeus, que era o principal deles,
Então, eles entendiam muito bem o que era um templo. O que era um templo, porque ao entrar no templo, tinha logo de cara uma estátua imensa, em dimensões gigantescas, quase que do tamanho do templo, referente ao Deus ali cultuado. Isso dá a ideia de que aquele Deus, então, ele habitava todo aquele templo. E agora vem o apóstolo Paulo nos ensinando que Deus, isso Jesus já havia dito isso em João, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Ele escolheu o nosso corpo para ser sua morada. Que coisa fantástica, irmãos. Esquecemos muitas vezes disso, isso faz toda a diferença, saber que Deus habita em mim, que Deus habita em você. E ele então alerta aos coríntios, não saber, vocês não sabem, esqueceram. O Espírito Santo habita em vocês, uma vez habitando, esse corpo já não pertence a você. Corpo pertence ao Espírito Santo, é propriedade do Espírito Santo. E por isso você não pode destruir esse templo. Por isso você não pode destruir o seu corpo. Olha que justificativa boa para os nossos dias. As razões pelas quais eu não bebo, né? Graças a Deus, nunca bebi. Aos 52 anos, nunca fumei. Não estou me gloriando, nem me vangloriando, não. Mas isso é interessante porque foi o que eu aprendi ainda na adolescência. Eu aprendi esse versículo, que meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, por que eu vou acabar com o meu corpo? Vou destruir o meu corpo? Isso vale para tudo, não só para álcool, droga, prostituição, mas às vezes até consumo exagerado de alimentos que nós sabemos, né, que faz mal à saúde, e às vezes a gente insiste em fazer uso de coisas que a gente sabe que não faz bem, né? Por exemplo, refrigerante. Graças a Deus já estou há um tempo, muito tempo sem tomar refrigerante, até porque não posso, mas seria uma boa ideia para você hoje se abster deste veneno que é o refrigerante. Um dos piores alimentos, se é que pode ser considerado alimento. E você pode justificar isso. Meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou cuidar bem dele. Vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar da minha saúde, vou caminhar se for possível, fazer exercício em academia se for possível, vou me exercitar, se possível, o que for preciso, eu vou fazer para que o meu corpo, isso o corpo físico, mas estamos também falando do corpo alma, do Espírito. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita no nosso espírito, que está no nosso corpo. Por isso, nós precisamos também fazer a mesma reflexão que a Bíblia aqui. De que forma você tem se alimentado espiritualmente? Qual tem sido a sua dieta espiritual? Como tem sido o seu cuidado com o seu espírito? Isso ainda é importante, né? Nos dias de hoje, onde nós somos cada vez mais bombardeados, visualmente falando, né? Essas novas formas e tecnologias que às vezes nos distraem, que tomam o nosso tempo, que ocupa o nosso, não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, né? Eu esqueci a palavra, porque muitas vezes nós estamos consumindo muita coisa que não alimenta o Espírito Santo que habita em nós. Quantos crentes estão hoje assistindo alguns programas que não edificam? Crentes que assistem programas tipo Big Brother. Eu fico pensando, o que é que eu ganho? Novela. Um capítulo por dia, 50 minutos. Que nós, às vezes, eu não assisto, mas pessoas que assistem, né, se alimentam de lixo. O que há de pior está na novela. Prostituição, adultério, homossexualismo, maldade, tudo. Então, precisamos aprender que o Espírito Santo também se alimenta, e ele deve se alimentar de tudo que é puro. Isso que o apóstolo Paulo fala. Tudo que é puro, tudo que é digno do Espírito Santo. Nós temos então, o Espírito Santo, ele tem uma ação na vida da igreja. E essa mesma ação,
era a ação dele no Antigo Testamento. Qual era a importância do Espírito Santo no Antigo Testamento? O Espírito Santo também tinha a função de fazer com que o homem cumprisse o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Humanamente falando, irmãos, nós não temos forças, não temos condições, não temos capacidade para cumprir o mandamento, para cumprir os mandamentos, o propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que o Espírito Santo ele vem em nossa vida para nos dar a força que precisamos. Se não fosse essa força, a presença do Espírito Santo na vida de Josué, ele não teria êxito no processo de guiar o povo na terra prometida. Só o Espírito Santo, irmãos. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nossa vida, nos dar a força necessária em qualquer e em toda situação. O Espírito Santo também pode, assim como no Antigo Testamento, ele hoje também pode, e ele cumpre uma missão que é nos convencer do pecado. O que é nos convencer do pecado? É quando nós, independente de sabermos que somos pecadores, isso é um fato, mas remidos e lavados pelo sangue de Jesus, pecamos. Mas há uma diferença agora, para mim, eu agora, de antes. O homem, sem o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo vai chamar de homem natural. O homem natural ele vai discernir apenas de coisas naturais, não discerne as coisas espirituais. Portanto, o homem, quando ele está no mundo, simbolizando o pecado, ele age naturalmente, sem nenhum peso na consciência, porque ele está vivendo na carne. E a carne se alimenta da carne. Tudo que é bom, que a carne julga ser bom, ela se alimenta, sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, o homem não está isento do pecado. Mas ele agora ele fica entristecido, abatido, fraco, por conta do pecado, porque o Espírito Santo na vida dele disse, olha, está errado. E muitas vezes nós estamos, alguns vão chamar de mente cauterizada, né? Quando nós nem damos conta mais. O pecado já faz parte do dia a dia. Não somos submetidos a uma humilhação, humilhai-vos perante Deus. E às vezes nós estamos, e vou pegar um exemplo aqui, já para finalizar, Davi. A Bíblia vai chamar de Davi segundo o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei nem o que é isso, mas é assim que a Bíblia fala de Davi. Esse homem segundo o coração de Deus, em determinado momento da sua vida, ele entristece profundamente o coração de Deus. Provavelmente, isso que eu estou dizendo, ele não se deu conta. Quando ele comete o pecado premeditado, ele premedita todo o pecado, ele consuma o pecado de adultério, que vai gerar assassinato e uma série de desgraças por conta desse pecado. E então Davi é uma prova do que o Espírito Santo faz na vida, a diferença que o Espírito Santo faz na vida de um homem. Mas esse Davi, né, não vou entrar com detalhes, ele se arrepende, e são lindos os salmos de Davi quando ele fala sobre o Espírito Santo que esquadrinha todo o seu interior. Ele vai falar depois disso, muitas vezes em seus salmos ele vai falar do que aconteceu com ele por conta disso, da consequência do pecado, quando o Espírito Santo já não atua na sua vida, quando ele já não fala. E isso é interessante, porque o apóstolo Paulo vai dizer, né, não extingais o Espírito, ou seja, não apague o Espírito Santo que habita em você. Queridos, que Deus te abençoe nesta manhã. Que o Espírito Santo
seja de fato o seu amigo, o seu companheiro, no dia a dia, fazendo a diferença. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo.